Só ainda aqui na bancada, né, agora que nós já temos os valores de corrente das cargas individuais, né, nós vamos ligar as três cargas de forma simultânea para poder medir a corrente no disjuntor geral, que é aquele cara lá, né? Quanto no caso da nossa casa, lá do nosso caso, era o disjuntor geral de 63 amperes. Né? Então vamos ligar aqui todas as cargas de forma simultânea e anotar os valores aí. Então, corrente da primeira fase, 48,2 amperes. Corrente da segunda fase, 35,7 amperes, né? Corrente neutro, 18,52 amperes, né? E a corrente de terra, 0 amperes, certinho, né? Então deixa eu só desligar aqui. Então nós vimos aqui que dessa forma aqui as cargas foram distribuídas, né? E um disjuntor aí de 63 amperes, né? Daria conta tranquilamente, né? De manter essas cargas aí por um tempo considerável, né? Caso a pessoa tivesse não só os disjuntores, mas dimensionado os cabos também de forma correta, né? Então agora a gente vai voltar lá para a lousa para fazer o somatório dessas correntes, né? Porque a gente tem as cargas individuais, agora a gente faz o somatório na teoria para ver se bate com o somatório da prática, né? Que foi esse valor, foram esses valores que a gente mediu. Pessoal, agora nós vamos calcular aqui, verificar o calculado e o medido, né? Primeiramente as três medições individuais, né? Valor que nós calculamos e valor medido, né? São relativamente próximos aí, né? Tranquilo, né? Estão fazendo sentido, né? Aqui eu desenhei nossas três cargas, né? A primeira carga conectada entre fase neutro, que é o nosso forno. A segunda carga conectada à fase neutro, né? Pela segunda fase aqui, que é o ferro, né? E a última carga que é o chuveiro, né? Que é conectado aqui fase a fase. Então eu tenho uma carga fase a fase e duas cargas fase neutro, né? Então eu vou ter corrente nos três condutores aqui, né? Aí eu pego aqui o meu circuito, digamos assim, né? Eu peguei duas fases de um sistema trifásico, né? Eu alimento a casa com duas fases, né? Mas o sistema da rua é trifásico. Como que é lá? Eu peguei a tensão, né? Uma fase A, fase B. Então, qual é o valor da tensão da fase A? Fase A é 127 volts, ângulo zero. Ó. Que agora eu preciso falar em ângulo, né? Porque eu estou lidando com o sistema, entre aspas, trifásico, né? Apesar da minha casa usar só duas fases, né? Para eu poder calcular as correntes, eu preciso respeitar os ângulos. Tensão da fase A que chega na minha casa, né? 127 ângulo zero. Tensão da fase B da minha casa, 127 ângulo menos 120, né? E se eu medir entre as duas fases, né, eu tenho, né, eu vou ler no meu multímetro 220 volts. Mas na prática, essa tensão também tem um ângulo, né? E esse ângulo qual que é? 30 graus. Por quê? Porque eu estou medindo a diferença de tensão entre fase A e fase B, que dá essa resultante, que é raiz de 127 vezes raiz de 3, né, que é o nosso típico raiz de 3, com ângulo 30. Agora, para calcular a corrente de neutro do nosso sisteminha, né? A corrente de neutro vai ser o quê? O somatório das duas correntes, né, das duas cargas fase neutro. Então vai ser o quê? A corrente do forno, que é 21,2 amperes com ângulo zero, porque ele está na fase A, mais 9,1 ângulo menos 120, porque o ferro está na fase B. Como a carga resistiva, né, o ângulo entre tensão e corrente é 0 graus. Então a gente coloca o ângulo da corrente igual ao ângulo da tensão. Fazendo na calculadora, né, com fasores, né, pessoal? Eu nem falei, né? Isso estudo aqui são os fasores que a gente chama, né? Um outro vídeo mais para frente a gente pode até dar mais detalhes para vocês sobre isso. Mas para o pessoal não ficar assim, o pessoal que não conhece fasor não ficar tão à deriva, né? Eu fiz aqui o somatório geométrico, né? Eu fiz 1 centímetro, 1 ampere, né? Então,
9,1 centímetros, né, com ângulo menos 120, e aqui 21,2 centímetros, né, com ângulo zero, aproximado, né, porque a caneta, né, já dá um traço grosso ali, já tem um certo erro. Aí aqui tem aproximadamente aqui os 19 centímetros que deu a conta matemática, né, medindo aqui. Tá? Mas para vocês verem que tem a forma fasorial, tem a forma geométrica para poder chegar nesses valores, né? Você com o seu caderno e um esquadro desse aqui, você pode fazer somatórios de valores assim de grandeza do sistema trifásico. É só respeitar aí a base que é essa aqui, né? Tensão da fase A, B e C defasados. Agora eu vou apagar aqui para a gente calcular, né? A gente calculou 19,5 corrente neutro com as 3 cargas simultâneas, medido de 18,5 amperes. Bacana, né? Bem próximo do que a gente verificou na prática. Agora eu vou apagar aqui. Pessoal, peço desculpas aí, né? Porque acabei pulando uma etapa, né? O cálculo fasorial que eu acabei de falar agora há pouco, né? Eu faço, dá para fazer na caneta, né? Mas eu faço utilizando essa calculadora aqui, né? O que é o fasor? O fasor não é nada mais do que um número complexo, né? Número complexo que você pode trabalhar ou ele na forma retangular ou na forma polar. Eu trabalho tudo na forma polar, né? Que é essa que mostra o ângulo de forma direta. Né? O número complexo, né? É um número, né? Que entre aspas assim pode ser representado, né? Geometricamente, né? E é o que eu fiz aqui para vocês. Eu fiz a conta fasorial que usa números complexos e estou mostrando para vocês aqui que tem como fazer o somatório geométrico. Agora voltando no nosso sisteminha aqui, né? Eu tô querendo agora, a gente calculou com as 3 cargas simultâneas a corrente de neutro, né? No primeiro momento aí. Agora nós vamos calcular a corrente da fase A. O que é a corrente da fase A? A corrente da fase A é o somatório da corrente do forno mais a corrente do chuveiro, né? Respeitando mais uma vez aquela história dos ângulos. Qual que é a corrente do forno? O ângulo é corrente de 22 amperes, 0,4 com ângulo zero, né? Porque o forno está pendurado na fase A. E a corrente do chuveiro? Corrente do chuveiro 27,3 amperes, tudo com valores calculados, né, pessoal? Com ângulo de 30, porque a corrente do chuveiro vai respeitar a tensão que está sobre os terminais do chuveiro, e a tensão presente nos terminais do chuveiro possui 30 graus, que é o que a gente viu lá no começo dessa parte aqui do vídeo, né? Então, fazendo o somatório, né, fasorial, né, ou seja, somando esses dois números complexos, né, que são dois números complexos que, né, remetem às correntes do sistema, eu tenho a corrente da fase A de 48,4 com ângulo 16,6 graus, né? E o que nós medimos no amperímetro foi isso aqui, né? Então tá excelente, né? Bateu com o valor medido com calculado. Geometricamente falando é isso aí, ó. É isso aqui. Eu tenho 22,4 centímetros, né? Com ângulo zero, mais 27,7 centímetros com ângulo 30, né? Que dá, né, 48,4 ângulo 16,6 graus centímetros, sendo que eu fiz 1 centímetro por ampere, né? Somatório geométrico bateu com somatório fasorial e a teoria bateu com a prática, né? Que foi isso aqui que nós medimos, calculamos isso, medimos isso. Então agora eu vou apagar aqui para a gente fazer a corrente da fase B. Então, pessoal, agora calculando a nossa corrente total com as 3 cargas simultâneas da segunda fase, fase B, né? Qual que é o valor dela? Corrente da fase B vai ser o quê? Vai ser a corrente do ferro menos, né? Menos por quê? Porque o chuveiro aqui está retornando, né? Se a corrente da fase A estava indo, a fase B está retornando. Então, é menos a corrente do chuveiro. Então, é a corrente do ferro menos a corrente do chuveiro. Vamos voltar aqui. Então, é a corrente do ferro. O ferro está conectado na fase B. Então, é menos 120 graus
menos a corrente do chuveiro, né, que a gente viu que é 27,5 com ângulo 30. Fazendo essa conta no modo fasorial da calculadora, eu tenho 35,9 amperes com menos 142 graus. E o que a gente mediu, 35,7, perfeito, tá? Teoria e prática bateu, né? E aqui o desenho da forma geométrica, ele fica um pouquinho mais difícil, porque os ângulos são mais próximos voltados para o lado de cá, né? Para o lado negativo aqui. Mas se você fizer utilizando uma régua dessa, né? Um transferidor, a canetinha, fazer a escala certinha, você vai ver que os valores aqui calculados bateram com os nossos valores medidos ali da nossa bancada. Pessoal, então é isso aí, né? Novamente eu peço desculpas aí, o vídeo acabou, alguns trechos aí acabou ficando atrapalhado, né? Eu não tenho muita essa vivência aí para poder organizar isso, espero melhorar. Espero que tenha contribuído para vocês aí o conteúdo. E não só contribuído, também tenha despertado certas dúvidas, né? Dúvidas com um peso bacana, assim, para você poder questionar aí, se você está estudando, seus professores, né? Algum outro colega de trabalho, para você rabiscar no caderno, quebrar a cabeça, porque vocês viram, né? Acaba sendo um circuito simples, né? Mas cheio de detalhes, né? A gente, às vezes, pensa, é óbvio, assim e tal, mas nem tanto, né? Às vezes a coisa começa a sair um pouco do controle, né? Então, um dos focos do canal é justamente isso, não é, digamos assim, começar lá do zero, do beabá, né? Porque tem muito material na internet, desde o início, né, até coisas mais difíceis, né? Então, um dos propósitos desse canal é eliminar certos mitos, algumas coisas assim, que cada um fala uma coisa, né? Você vê esses fóruns aí, o pessoal começa até faltar com respeito um com o outro, porque um acha que é isso, o outro acha que é aquilo, mas ninguém tem fundamento, cara. O negócio é pôr no papel e eliminar os fantasmas, entendeu? Então, espero melhorar aí nos próximos vídeos aí e trazer outras considerações, outros pontos bacanas aí pra gente poder demonstrar aqui, né? Valeu, galera. Um abraço aí.